Olá, meninos! Sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa para a 4ª classe. Estão todos bem dispostos? Eu espero que sim. Então vamos a isto. Na aula de hoje, nós iremos falar dos seguintes assuntos: texto dramático, nomes comuns, formação do feminino e preposições. Vamos iniciar a nossa aula com um texto. Aproxima-se o dia de aniversário do Luciano. Os amigos reúnem-se para fazer uma surpresa ao amigo no dia do seu aniversário. Resolveram criar uma pequena história homenageando o amigo. A Chiluva diz: "Eu sou uma coelhinha. Estou à tua porta para te felicitar." E o Saíde diz: "E eu sou um gafanhoto saltitando. Desviei-me do meu caminho para dar um pulo e dizer que gosto muito de ti." É a vez da Rebeca. A Rebeca diz: "Só falto eu. Sou uma borboletinha linda. As minhas asinhas são coloridas. Ofereço-te uma flor porque este dia é muito importante para ti e para nós." E todos gritam: "Parabéns, Luciano!" Então, gostaram do texto? Compreenderam o texto também? Vamos às atividades. Pergunta número 1. Qual dos amigos faz anos? A resposta é o Luciano, correto. A pergunta número 2. O que é que os amigos resolveram fazer? Eles resolveram fazer uma homenagem ao Luciano. Correto. E a pergunta número 3. Que tipo de homenagem fizeram ao Luciano? Qual é a resposta? Resolveram felicitar o Luciano através de uma dramatização ou através de um teatro. Agora vamos ficar a saber o que é o texto dramático. Texto dramático é um texto que se destina fundamentalmente à representação, ao teatro. No texto dramático, existem personagens que representam pessoas diferentes. Então, meninos, perceberam o que é um texto dramático? Então, vamos responder às seguintes questões. Pergunta número 1. No pequeno texto que te apresentamos, as personagens são meninos? Não, são animais. Pergunta número 2. Indica as personagens. O coelho, o gafanhoto e a borboleta, que eram representados pelos amigos do Luciano. Sobre a primeira matéria da gramática, iremos falar dos nomes comuns. Vamos a isto? Nomes comuns são palavras que indicam pessoas, animais e objetos da mesma espécie e sem os individualizar. Exemplo: dia, aniversário, amigos. Cá estão os amigos no dia do aniversário do Luciano. Perceberam o que são nomes comuns? Vamos ver isso. Sublinha na frase abaixo os nomes comuns. A frase é: o Luciano é um menino estudioso que gosta muito de animais. O que é que tu vais sublinhar? Menino, correto. E animais, certíssimo. E agora, a pergunta número 1. Escreve as frases apresentadas no gênero feminino. A linha A. Temos a frase: o rapaz não vivia sozinho. Como é que fica isto no gênero feminino? A rapariga não vivia sozinha. Correto. E a linha B? Temos a frase: o irmão da rapariga era divertido. Como é que fica isto? A irmã da rapariga era divertida. Correto. A pergunta número 3. Escreve no plural as frases seguintes. A linha A. A festa estava divertida. Como é que fica isto no plural? As festas estavam divertidas. Certo. E a linha B? A árvore de fruto era grande e antiga.
como é que vai ficar? As árvores de fruto eram grandes e antigas. Correto. Agora iremos falar do gênero dos nomes. Vamos? Os nomes podem ser do gênero masculino ou do gênero feminino. Quando apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino, são biformes. Agora vejamos, gênero masculino, nomes aos quais se pode antepor o artigo o. Então temos como exemplo o menino, o artigo o antes do nome. Em relação ao gênero feminino, são nomes aos quais se pode antepor o artigo a. Temos aqui o exemplo a menina. Existem outras regras de formação do feminino. Vamos ver? Temos aqui o exemplo de um nome terminado por uma consoante, juiz. Temos aqui a consoante Z. No feminino, acrescenta-se a e fica juíza. E para nomes terminados em ão, como por exemplo patrão, muda-se para oa. Ficaria patroa. E para os nomes terminados em ão, como exemplo comilão, muda-se para ona e fica comilona. E também alguns nomes terminados em ão, como exemplo de anão, podem passar para an. Exemplo, anã. Alguns casos particulares para a formação do feminino podem ser: ator passa para atriz, avô, avó, herói, heroína, cão, cadela, galo, galinha, rei, rainha, boi, vaca, ladrão, ladra. Esses nomes formam o feminino com palavras diferentes. Quando os nomes têm uma só forma para ambos os gêneros, são uniformes. O gênero é indicado pelo artigo. Temos aqui o exemplo, a palavra estudante. Fica o estudante para o masculino e a estudante para o feminino. A forma não altera, é estudante para os dois casos. Apenas o artigo irá nos dizer se estamos a falar do gênero masculino ou feminino. Temos aqui também o exemplo de artista. Este artista, a tratar-se do masculino. Esta artista, quando se trata do feminino. Então, meninos, perceberam os gêneros dos nomes? Vamos exercitar? Volta a escrever as frases abaixo, passando os nomes para o gênero contrário. A frase 1. O rapaz é um bom ator. Como é que fica? A rapariga é uma boa atriz. Certo. Frase 2. O meu cão é inteligente e fiel. A resposta é: a minha cadela é inteligente e fiel. A frase 3. Ele é um bom artista. Como é que fica? Ela é uma boa artista. E a frase 4. O juiz leu a sentença. Como é que vai ficar? A juíza leu a sentença. Correto. O exercício a seguir, vocês vão procurar escrever corretamente as seguintes frases. A linha A. Ela é comilão. Isso não se diz. Então, como é que fica? Ela é comilona. Certo. A linha B. Os amigos gostam da Luciano. Isto não está correto. Como é que ficaria? Os amigos gostam do Luciano. E na frase C. Eles fazem uma festa. Como é que isso devia ser? Eles fazem uma festa. Correto. Agora vamos falar sobre as preposições. Vamos começar primeiro
por saber o que são preposições. As preposições são palavras invariáveis que ligam elementos da frase. Temos como exemplo: a Chiluva escreveu com cuidado. Temos aqui a preposição com, a ligar elementos da frase. O Luciano foi para o campo. Temos aqui a preposição para, também a ligar os elementos da segunda frase. Pergunta número 1. Retira do texto abaixo duas preposições. Aproxima-se o dia de aniversário. Os amigos reúnem-se para fazer uma surpresa. Quais são as preposições? De e para. Correto. E a pergunta número 2. Indica nas frases seguintes as preposições. A frase é: há muita diferença entre um e outro. Qual é a preposição? Entre. Correto. A linha B. Hoje estive em casa. Qual é a resposta? Em. Correto. A linha C. Desde ontem que não vou à escola. Qual é a preposição? Desde. Correto. Agora vamos à última atividade da nossa aula de hoje. Nós recomendamos aos meninos que façam um diário. Vão escrever tudo aquilo que fizeram no dia de hoje. Logicamente que vão escrever também sobre aquilo que aconteceu na aula de hoje. Então, meninos, terminamos assim a nossa aula de hoje, em que vimos os seguintes assuntos: texto dramático, nomes comuns, formação do feminino e preposições. Para saberem mais sobre estas matérias que nós vimos hoje, os meninos podem consultar uma gramática e o vosso manual de língua portuguesa. Meninos, continuem a estudar bastante, mas brinquem também. Até a próxima aula. Tchau, tchau!